As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Ainda antes da inauguração oficial, que decorreu neste 15 de julho, eis que alguém resolveu rabiscar a estação da rede de bicicletas elétricas que está situada junto ao Parque Infantil da Zona Desportiva de Tomar. Uma vez mais, estão visíveis algumas marcas em tudo idênticas às que aparecem em vários pontos da cidade, o que leva a crer que estarão em causa os mesmos autores destes sucessivos atentados contra o património público e coletivo. Tal como a ERTE adiantou em tempo oportuno, já o renovado flasher também foi alvo de um conjunto de inscrições, precisamente em 3 papeleiras e ainda em 2 bancos, atos de vandalismo que já chegaram ao conhecimento da Câmara de Tomar, pelo que não é de descartar a apresentação de queixa às autoridades competentes. Uma das soluções que pode travar este acréscimo de atentados contra o património pode centrar-se na instalação de sistema de videovigilância em alguns locais da cidade. O assunto, recorde-se, foi analisado em recente Assembleia Municipal, altura em que Hugo Cristóvão, presidente de Câmara, confidenciou que está na posse de uma proposta para a concretização do projeto, só que está em causa um orçamento demasiado elevado, na casa dos 150 mil euros. A resposta surgiu na sequência de uma questão colocada por Francisco Tavares, eleito do CDS na Assembleia Municipal, que apontou precisamente para a videovigilância como um elemento potencialmente dissuasor de atos de vandalismo, desde logo na questão dos grafites, prática catalogada como uma praga. Relativamente à videovigilância em Tomar, o ponto de situação, uma vez que, como foi partilhado na última reunião, a questão dos grafites começa a ser uma praga existente no nosso Conselho e que eu acredito que este tipo de sistemas, que já foi aprovado, um protocolo da polícia já há vários meses, poderá vir a ajudar na sua dissuasão. Hugo Cristóvão disse então que está marcada uma nova reunião com a Polícia de Segurança Pública no sentido de perceber se será possível obter equipamentos mais baratos. O autarca considerou mesmo que o orçamento proposto comporta câmaras de excelência, quanto há outras menos dispendiosas que fazem o mesmo trabalho. Está já comigo, ou já aqui há umas semanas, uma proposta, houve um trabalho técnico entre os nossos serviços e os serviços da PSP para, no fundo, chegar a uma proposta de locais e meios técnicos para essa videovigilância. Essa proposta já está comigo. Essa proposta tem um valor, independentemente dos locais e de tudo o resto, tem um valor orçamental que é elevado, na casa dos 150 mil euros e, portanto, neste momento o ponto de situação está agendada uma reunião com a PSP para perceber se, da parte técnica, não tanto da questão dos locais, mas da parte técnica, se não é possível encontrar alguns, nomeadamente equipamentos que sejam mais baratos, porque parece-nos que aquilo que nos foi colocado, parece-me a mim, parece-me aos nossos serviços, é que foi tudo, digamos, pelos equipamentos de excelência, quando na verdade há outros mais baratos que fazem o mesmo, que farão eventualmente o mesmo trabalho e, portanto, é isso que vamos tentar negociar para tentar baixar o valor desses equipamentos a adquirir. Continuam os atos de vandalismo em Tomar. Desta feita, a estação da rede de bicicletas elétricas já foi alvo de várias inscrições. Tomar está já sob risco muito elevado de incêndio. A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, uma avaliação que se estende à quase globalidade dos outros territórios do Médio Tejo e que estará em vigor pelo menos até ao dia 19 de julho. Já se sabe que no território nabantino está proibida a realização de queimas de sobrantes, neste particular até 31 de outubro, pelo que deve ter cuidados redobrados no uso do fogo. Tenha presente que não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares ou utilizar fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume ou ainda lançar balões de mecha acesa e foguetes. Acrescente-se que as temperaturas máximas devem subir a partir de quinta-feira, com valores que podem atingir os 33 graus. As mínimas vão oscilar entre os 17 e os 18 graus. Rádio ERTE, a primeira a informar. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 443 ocorrências durante o mês de junho, o que se traduziu numa média diária de 14,7 situações que obrigaram a mobilização dos operacionais. Sem surpresa, as emergências pré-hospitalares estão no topo desta lista, com 363 episódios, seguindo-se 25 assistências à população, 19 acidentes, 12 compromissos de estruturas, 11 incêndios rurais, 7 conflitos legais e 6 incêndios urbanos. Recorde-se que até agora, durante este
deste ano de 2024. O mês de maio foi aquele que obrigou a um maior número de intervenções por parte dos bombeiros do município de Tomar. Estiveram em causa 464 ocorrências, numa média diária de 14,9. Recorde-se que em abril os soldados da paz receberam 376 pedidos de auxílio, em março foram 446, em fevereiro contabilizaram-se 376 e em janeiro foram 379. Rádio Hertz. Informação. Um residente em Tomar aproveitou a recente reunião de Câmara para pedir menos rigidez em relação ao horário de estacionamento tarifado que é praticado na cidade, em particular na Rua João dos Santos Simões. José Manuel Martínez relatou um recente episódio pessoal onde foi autuado por ter estacionado o seu automóvel na bolsa criada para residentes naquela perpendicular à Alameda 1 de Março, admitindo que não conhecia as limitações impostas. O munícipe apelou assim à intervenção da Câmara, reforçando que se sente um cidadão de segunda. Não conhecia esta limitação de estacionamento, confesso. Fui multado por um guarda. Servi-me do estacionamento para deixar o carro por motivo de uma consulta veterinária ali perto. Analisada a coima que acabo de receber, verifico que o estacionamento é para servir os residentes locais, o que me faz sentir um residente do concelho de Tomar de segunda classe, servindo aquele estacionamento para os residentes que ali moram, e muitos deles trabalham durante o dia, que maioritariamente se servem à noite, deixando o espaço vazio por deslocação profissional. Parece-me um espaço não utilizado pelas vagas existentes. Acresce que o estacionamento na Alameda 1 de Março só é pago entre as 8 e as 18, ficando disponibilizado para residentes depois desta hora sem pagamento. Parece-me um convite à tentação de utilizar o referido estacionamento atrás. Não seria, sugiro eu, tolerante que essa tal reservada a residentes da Subset 2.1 fosse menos rígido com uma limitação horária. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que a colocação de estacionamento tarifado naquela área já aconteceu há cerca de uma década e que não significa tratar os cidadãos de diferentes formas. O autarca reforça que está em causa uma bolsa criada para compensar os residentes que, tal como no centro histórico, ficaram com estacionamento tarifado à porta de casa. Uma eventual revisão desta matéria, advertiu, é da competência da Assembleia Municipal. Sobre a questão do estacionamento da Rua João Santos Simões, ele está assim há cerca de 10 anos. E nessa altura, portanto, ficou previsto em regulamento municipal que existiria uma bolsa de compensação para os residentes, uma vez que era uma grande área, um grande número de lugares que ficava tarifado. E é isso que tem acontecido, tal como acontece aqui no Centro Histórico também. Portanto, que há, embora no estacionamento tarifado também pelo número reduzido de lugares, e portanto é dada uma prioridade aos residentes, naquele caso há uma pequena bolsa para os residentes daquela zona e, como digo, está assim há uma década, portanto, independentemente de estarem muito tempo ocupado ou não, entendeu-se que era uma compensação que devia ser dada aos residentes daquela zona. Isto não tem a ver com tratar ou não cidadãos de diferentes formas, é preciso perceber em cada caso o que é mais equitativo, porque noutros locais não há de facto tanto estacionamento tarifado à porta, não é? Enfim, é tentar ser equitativo nas situações, independentemente de elas poderem sempre ser revistas, mas ainda neste caso tenho que lembrar, este é um regulamento municipal, aquilo que a Câmara pode fazer está limitado, pode fazer alguns acertos, nomeadamente no número de lugares que estão ou não reservados, mas a existência da bolsa, por exemplo, ela poder um dia deixar de existir, imaginemos que essa hipótese se colocava, isso aí já obrigaria a uma alteração do regulamento e aí já é uma competência da Assembleia Municipal e não do Executivo. Claro que a proposta deve partir do Executivo. Residente em Tomar pediu menos rigidez em relação ao horário de estacionamento tarifado na cidade. Está em causa a Rua João dos Santos Simões. Presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, refere que está em causa uma compensação para os residentes que ficaram com estacionamento tarifado à porta de casa. A Câmara de Tomar ratificou por unanimidade o acordo recentemente celebrado com o Centro de Integração e Reabilitação em torno da posse do terreno situado na Avenida Dona Maria II, precisamente a propriedade onde se encontra edificada a antiga sede daquela instituição. Este acordo, recorte, significa a desistência do litígio que decorria nas vias judiciais e que irá permitir que o CIR possa aceder aos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito de candidatura apresentada para apostar na valência
exigência cresce para o mencionado espaço. Em recente sessão do Executivo, o Presidente Hugo Cristóvão abordou este processo, assegurando que nunca foi intenção do município tirar o terreno à instituição, considerando, por outro lado, que nunca houve dúvidas sobre a propriedade. É óbvio que nunca esteve em causa querermos retirar o terreno ao CIR. Aliás, pelo contrário, tal como fizemos noutras situações, com o Valdim Pais, a Canto Firme, o Centro-Dia da Linhaceira, pelo menos os que me lembro agora assim de repente, nós passámos a propriedade plena desses espaços onde também estavam sediadas essas instituições para a persecução das suas entidades. O que estava em causa foi, efetivamente, a forma e o município não ter que agir. Dá algum tempo esta parte que, até porque entendemos que, quer dizer, o município não tem nenhuma intenção, ou esta Câmara não tem intenção de ter propriamente processos de litigância. Aliás, o município apenas reagiu, a Câmara reagiu a algo que aconteceu, não foi a Câmara que tomou nenhuma ação. Tendo em conta aquilo que é o interesse público, que é isso que nós devemos salvaguardar, foi colocada, no fundo, uma condição base, que é aquela que vem no acordo, e que é que o terreno, pelo menos durante 20 anos, não possa ser alienado. Luís Francisco, vereador do PSD, classificou o acordo como positivo, não deixando de lamentar que o diálogo deveria ter surgido mais cedo, o que teria resultado na poupança de custos para as duas partes envolvidas. O eleito social-democrata fala mesmo em falta de humildade, em particular da Câmara, reforçou. Que nos parece positivo, que nos permite avançar no sentido que, ao fim e ao cabo, parece que seria a solução correta e que o Sr. Presidente também já identificou. Contudo, lamentamos que isto não tenha sido feito logo de origem, quer dizer, que tenham ouvido aqui. Naturalmente percebemos que o município deve pugnar por aquilo que são as suas propriedades, os seus direitos e deverá de o fazer. Mas isso não me parece que tenha sido assim tão claro e, portanto, haveria dúvidas, se calhar, de parte a parte, em termos de quem era a posse daquele espaço. Parece-nos que este diálogo devia ter surgido previamente e nessa altura, com uma humildade, parte a parte, e teríamos poupado alguns custos, algum tempo a ambas as entidades. E, portanto, nesse sentido, lamentamos o desfazamento de tempo e o não ter havido humildade suficiente na altura para propor este tipo de acordo previamente. E aqui, naturalmente, estão também as duas partes em causa, mas principalmente a Câmara, que foi quem litigou de uma forma mais empenhada, digamos assim, esta situação. Por Tomar, a Câmara ratificou acordo com o CIR para a cedência do terreno situado na Avenida Dona Maria II. Hugo Cristóvão assegura que o município nunca teve intenção de tirar aquela propriedade à instituição. Rádio Hertz, a primeira a informar. Os indicadores são da Agência Portuguesa do Ambiente e a Albufeira de Castelo de Bode, que atravessa parte significativa do Médio Tejo, está com 79% da sua capacidade total, sendo que no espaço relativo à última semana houve registro para a queda de 1%. Os números não são preocupantes, mas, na verdade, dentro da realidade das 19 albufeiras que compõem a bacia hidrográfica do Tejo, Castelo de Bode aparece como a 14ª com menor armazenamento atual, longe das realidades de Bolsã, Apartadura, Belver e Cova do Viriato, que se situam entre os 95% a 97%. Há 2 anos, precisamente pelo mês de julho, Castelo de Bode tinha 69%, enquanto que em 2023 esse indicador situava-se nos 81%. Rádio Hertz, informação. A Fundação Maria Dias Ferreira, a Câmara de Ferreira do Zezer e a Associação Just a Change assinaram um protocolo de colaboração com vista à reabilitação, ainda este ano, de 3 habitações situadas no concelho. Imóveis esses onde se verifica uma grande ausência de condições de habitabilidade, nelas residindo famílias com comprovadas carências económicas, reforça uma nota de esclarecimento por parte do município. Este acordo, acrescenta ao mesmo texto, vai permitir a realização de obras de conservação, reparação e beneficiação de casas degradadas, devolvendo dignidade habitacional a famílias muito necessitadas, constituindo mais um passo no combate à pobreza habitacional e na promoção de uma melhor qualidade de vida da população daquele concelho.
O Entroncamento Atlético Clube está de regresso à primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Com apenas 6 anos de existência, esta foi a terceira promoção do Curto Estorial, depois de ter alcançado o estatuto de vice-campeão da segunda divisão, apenas atrás do Águias de Alpiarça. É assim o regresso esperado de um clube que desde a sua fundação não tem falhado objetivos quando se trata de subir, faltando-lhe apenas a chave do sucesso para se conseguir fixar no escalão maior do futebol distrital. A recente edição de Hertz Desportivo recebeu Paulo Costa como convidado. O presidente do Entroncamento Atlético Clube ajudou-nos a olhar para esta última temporada e projetou também o futuro próximo, desde logo a possível dependência do clube em relação à sua pessoa. Eu não gostava nada disso. Era das coisas que eu todos os dias luto para que isso não aconteça. Nós sabemos que a este nível, não só no entroncamento como se calhar nos outros clubes, há sempre uma figura em que o clube é mais ou menos dependente e sabemos que pela dificuldade de recrutamento de recursos humanos que existem para trabalhar hoje à volta das associações e dos clubes desportivos, e nomeadamente do voluntariado, que isto no fundo é um voluntariado. Eu tenho a minha vida profissional completamente estabelecida, a minha vida familiar também. Aliás, falámos nisso há bocado, prescindi daquilo que amava, que era treinar, e do ponto de vista financeiro que me trazia algum retorno financeiro, e prescindi disso para dar corpo a algo que eu senti que havia necessidade no entroncamento, portanto, a troco de zero. E todos os dias luto para que isso não aconteça. Não aconteça que se torne dependente, porque eu não quero que o clube seja dependente de mim, das pessoas que comigo trabalham. Eu quero é que o clube seja dependente do sucesso, da estabilidade, e de quem vier a seguir tenha a capacidade, de facto, e o interesse e o objetivo claro de manter uma linha que foi proposta em 2018, que era uma linha de estabilidade, de credibilidade, de honestidade, e isso para mim era fundamental. Agora sabemos que não é fácil encontrar sempre essa pessoa que vem a seguir e que dê sequência a toda esta linha, porque há muitas pessoas com esta capacidade, não há tantas que queiram fazê-lo. Entroncamento Atlético Clube em destaque na recente edição de Hertz Desportivo, aqui a entrevista com o presidente Paulo Costa. Rádio Hertz, a primeira a informar. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes. Com a população cada vez mais envelhecida, as longas filas de espera e os constrangimentos, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde, têm empurrado os portugueses para o setor privado, o que tem levado a um disparo dos seguros de saúde, que no final do ano poderão chegar aos 4 milhões. Apesar dos sucessivos alertas de que a falta de condições e de baixos salários estão a afastar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde para o privado ou para a imigração, o número de médicos e enfermeiros no setor público tem vindo a aumentar. Se no final de dezembro de 2018 havia 27.235 médicos no Estado, em março deste ano este número era 34.375, segundo os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. Ou seja, no espaço de 4 anos e 3 meses há cerca de mais 5.140 médicos a trabalhar para o Serviço Nacional de Saúde. A par dos médicos, também o número de enfermeiros tem aumentado. Se em dezembro de 2018 havia 46.130 enfermeiros no Estado, incluindo todos os vínculos contratuais, em março deste ano este número já era de 54.835, segundo dados da mesma fonte. Trata-se de um aumento de mais de 8.000 enfermeiros. Entre 2018 e 2024 tem-se observado um crescimento da receita e na despesa. O valor de despesa em 2018 foi superior a 10 mil milhões de euros e em 2024 espera-se que seja superior a 15 mil milhões, segundo o Conselho de Finanças Públicas. No ano 2023, a despesa dos hospitais do SNS com medicamentos superou os 2 mil milhões de euros, os gastos de todo o ano 2002 acima de 12%. A situação é absolutamente insustentável e deve ser criado um sistema que avalie o impacto real dos medicamentos, nomeadamente os inovadores, que são geralmente os mais caros na vida dos doentes. Por exemplo, uma área onde é muito claro esse efeito é na oncologia.
A nível macro, a gestão do Serviço Nacional de Saúde interessa conhecer como se vai estabelecer a divisão de competências entre a ACSS, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, como vai ser determinada a extinção das Administrações Regionais de Saúde, sobretudo no que se refere a como serão distribuídos as competências e os recursos, nomeadamente os trabalhadores, e que caminho será definido para as unidades locais de saúde, se é que alguma alteração é possível nesta altura, sem levar à ruptura do Serviço Nacional de Saúde. Vale a pena pensar nisto. Luís Moraes, aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz. Informação. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.